Introdução. Creio necessário declarar no pórtico deste livro que, a meu ver, nenhuma obra acerca dos aspectos experimentais do Espiritismo terá valor por si mesma, isolada do contexto dos 5 documentos básicos da doutrina, isto é, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. É claro que a lista não termina aí. Há, na literatura espírita, um acervo considerável de livros que constituem leitura obrigatória para todo aquele que se propõe a um trabalho sério junto aos companheiros desencarnados, pois não nos devemos esquecer de que o Espiritismo, como doutrina essencialmente evolutiva, não termina com Kardec, mas começa com ele. O relacionamento com o mundo espiritual se reveste de enganosa simplicidade. Realmente, em princípio, qualquer pessoa dotada de faculdades mediúnicas, mesmo incipientes, pode estabelecer contato com os desencarnados, consciente ou inconscientemente, serena ou tumultuadamente. Alguns o fazem compulsoriamente, ou seja, não conseguem ter outra alternativa, são compelidos a fazer, forçados, compulsoriamente quer dizer forçados, ou com relutância, outros com espontaneidade, uns com respeito e amor, outros com leviandade e indiferença, e muitos sem mesmo perceberem o que se passa e o que deve ser feito para ordenar um fenômeno que, como tantos outros, é natural, nada tendo de místico, fantástico ou sobrenatural. O importante é que, ao iniciarmos o trato com os espíritos desencarnados, voluntária ou involuntariamente, estejamos com um mínimo de preparação, apoiada num mínimo de informação. Aquele que se atira à fenomenologia mediúnica sem estes petrechos indispensáveis, ou aquele que é arrastado a ela pela mediunidade indisciplinada ou desgovernada, estará se expondo a riscos imprevisíveis para o seu equilíbrio emocional e orgânico. A prática mediúnica não deve ser improvisada, pois não perdoa despreparo e ignorância. O mundo espiritual é povoado de seres que foram homens e mulheres como nós mesmos. O que existe no mundo espiritual é gente. Encontrando-se em variados estágios de desenvolvimento moral. Pelo nosso mundo de encarnados, podemos inferir, podemos deduzir, podemos imaginar o outro, do lado de lá. Ali como aqui, encontramos espíritos nobres e dotados de atributos morais avançados, mas igualmente a massa imensa daqueles que se acham da média para baixo, até os extremos mais dolorosos, do aviltamento moral, da ignorância, da revolta, da angústia, do rancor, da vingança. Como a base do fenômeno mediúnico é a sintonia espiritual, e como ainda nos encontramos em estágios inferiores da evolução, nos afinamos com maior facilidade com aqueles que também se acham perturbados por desequilíbrio de maior ou menor gravidade. Isto não quer dizer
obviamente, que estejamos à inteira mercê dos espíritos perturbados e perturbadores. Nós não estamos à mercê, quer dizer, desprotegidos. Velam por nós companheiros de elevada categoria, sempre dispostos a nos ajudar. Mas não nos podemos esquecer de que eles não podem fazer por nós as tarefas de que nos incumbem, nem livrar-nos das nossas provações, e muito menos coibir os mecanismos do nosso livre arbítrio. Podemos, evidentemente, contar com a boa vontade e ajuda desses irmãos maiores, e por conseguinte com sua proteção carinhosa, não à custa de oferendas, de ritos mágicos, de símbolos, de trabalhos encomendados, mas sim com um procedimento reto, no qual procuremos desenvolver em nós mesmos o esforço moralizador, o aprendizado constante e a dedicação desinteressada ao semelhante. Nunca somos tão pobres de bens materiais e espirituais que não possamos doar alguma coisa ao companheiro necessitado, seja o pão ou a palavra de consolo e solidariedade. Está dando para entender, Edmilson? Quer lenda, né? Eu estou muito rápido não, né? É com estas atitudes que nos asseguramos da assistência de irmãos mais experimentados e evoluídos, não para nos livrar das nossas dores, nem para cumprir mandados nossos. Eles não vão cumprir mandados nossos, ou atender às nossas menores exigências e súplicas, mas para nos concederem o privilégio da sua presença amiga, da sua inspiração oportuna e da sua ajuda desinteressada, naquilo que for realmente proveitoso ao nosso espírito e não daquilo que julgamos que o seja. Nunca é demais enfatizar que a organização de um grupo de trabalho mediúnico começa muito antes de dar-se início às suas tarefas propriamente ditas, com o estudo sistemático das obras básicas e das complementares da doutrina espírita, as de Allan Kardec, Leon Denis, Gabriel Delany, Gustave Gelei, e certos trabalhos de origem mediúnica, como os de André Luiz. Muita ênfase precisa ser posta no estudo dos escritos que cuidam do complexo problema da mediunidade, suporte indispensável de toda a tarefa programada. Assim, é preciso insistir. A formação ou nascimento de um grupo é muito importante e deve ser cercada dos mesmos cuidados que precedem a formação e o nascimento de uma criança. Ou seja, a educação dos pais. Estão preparados para a tarefa? Desejam um filho? Dispõem-se os sacrifícios e renúncias que o trabalho impõe? Estão conscientes de suas responsabilidades, dos percalços, das lutas que o esperam? Para que desejam um filho? Sonham fazer dele um grande homem, no sentido humano, forçando uma tarefa acima de suas forças, para a qual não esteja preparado? Ou se dispõe a criar condições para fazer dele um ser digno, pacificado e amoroso? Estão prontos a receber a tarefa com humildade? E, acima de tudo, estão prontos e dispostos a se doarem integralmente, sem reservas, ao amor ilimitado, sem condições e sem imposições? O amor não exige recompensa. O amor, dizia Edgar Cayce, não é possessivo. O amor é. O amor, ele não tem arrependimento. O amor, ele simplesmente
age pelo fluxo da energia do amor. Então não existe, eu fiz e recebi nada em troca. No amor não existe isso. Então ele nos fala da importância do estudo das obras básicas. E nunca é demais a gente convidar aos trabalhadores que, primeiro, precisam ter em sua casa o livro dos médiuns. Precisam ter. O livro dos médiuns não é um livro que vocês não possam não ter. Todo trabalhador de reunião mediúnica tem que possuir o livro dos médiuns e ler. Ler em casa. Estudar o livro dos médiuns. Se tiver alguma coisa, dúvidas, traga. Questões, tragam. Os outros livros também. Principalmente o livro dos Espíritos. O espírita não pode simplesmente se dar o luxo de não ter o livro dos Espíritos em casa e não ter lido ele todo. Mas eu ainda não li. Tudo bem, começa hoje. Leia 3 páginas por dia, que em alguns meses você lê tudo. A gente tem que conhecer os itens do livro dos Espíritos para a gente saber do que se trata a doutrina espírita. Sendo que ele nos lembra que a doutrina espírita, ela é evolutiva. O que isso quer dizer? Algo evolutivo é algo que cresce. Ela não é algo fixo. Por exemplo, um conhecimento fixo é um conhecimento em que você, há 300 anos, falava aquilo e hoje fala exatamente a mesma coisa. A doutrina espírita, ela agrega valor. Por quê? Porque a nossa visão, ao longo do tempo, se torna mais madura e nós estamos mais aptos a receber mais informações. Então a doutrina espírita, ela é evolutiva, ela não é estagnada. Ela se amplia. Então por isso que ao longo do tempo você terá informações que não tinham antes. Seja porque não havia maturidade, não havia ambiente. Eu acho que tem pessoas também que ficam presas ali só no Pentateuco, só aquilo ali. Outras coisas não é Kardec. Quer dizer, não procura também evoluir junto com a doutrina. Isso é um erro. Ali nós encontramos no livro dos médios, como você está falando, no livro dos Espíritos, nós contamos a base. Kardec, o mais importante é a gente entender o seguinte: Kardec não era assim. Kardec era uma pessoa que agregava valores novos. Enquanto viveu, ele esteve sempre em busca do conhecimento. Ele nunca se deparou com o conhecimento e fechou questão. Kardec era uma pessoa que tinha a mente muito aberta. E nós temos que seguir a Kardec, não esses que seguem, que são cardeais, reencarnados. Esses a gente deixa de lado. Kardec, ele era assim. A Revista Espírita, Kardec está sempre crescendo, aprendendo. Surgiu um fenômeno novo, ele analisa, é real, ele já coloca o nome lá, então é isso. Ele era aberto para esse tipo de aprendizado novo. Por isso que Hermínio de Miranda está dizendo: a doutrina não termina com Kardec, começa com Kardec. A doutrina espírita, ela é evolutiva. E os olhares sobre a doutrina são diferentes, tá? Isso é que é um problema, né? Infelizmente. Então você vê que a questão é muito polêmica. A questão toda nossa é fazer que nem o Leon Denis faz:
e outras casas fazem? Estudar, estudar, estudar. Quem quiser estudar, ótimo. Quem não quer estudar, a gente respeita. Infelizmente, essas pessoas vão a público e passam essa visão dogmática. E o que acontece? Eu vi isso acontecer com uma pessoa aqui, um jovem aqui. A pessoa tem afinidade com essas coisas, porque a pessoa vem de igreja. Então, a pessoa se apega à letra, como se estivesse numa igreja evangélica, lidando com a Bíblia. E a doutrina espírita, ela não é dogmática, ela é evolutiva, como o nosso irmão está dizendo aqui. Por quê? Porque a evolução existe. Basicamente é isso. Se a evolução existe, significa que o Anderson de hoje sabe mais do que o Anderson de 1000 anos atrás. A evolução, ela acontece. Eu vou te dizer uma coisa. E o Anderson daqui a 1000 anos lá na frente vai saber mais do que o Anderson de hoje. Por quê? Eu espero, né? A gente vai estar, crescendo. Isso é evolução. Evolução é isso. É você aprender coisa mais. E quanto mais você lê, mais você estuda, mais você vivencia, se você tiver a mente aberta, você aprende. Uma reunião mediúnica pode ensinar muita coisa. Então, era isso que eu ia falar. Eu não sei, por exemplo, o caso de vocês, mas no caso dela, que também tem a evidência da passividade e tudo. Então, quer dizer, a gente estudou, quer dizer, eu já estou nisso, já vai lá quase uns 25 anos, né? Cada reunião para mim é um aprendizado. Então tem coisas que eu aprendi lá atrás, que em certas reuniões, entendeu? São feitas, que a própria espiritualidade está trazendo, técnicas e tá no teu ouvido, coisa e tal, ou te intuindo, que não tem lá, que você não aprendeu no livro, você está me entendendo? Isso pode acontecer. Mas tem isso, é uma questão também de evolução. Até porque, veja bem, você tem várias obras. Agora a FEB lançou mais um livro sobre mediunidade, sobre psicofonia, livro novo. Comprei. Você sabe qual vai mandar o nome pra gente? Comprei lá no Ereu. Nem peço emprestado, dá o nome. A gente foi lá em Bom Sucesso. Naquele dia lá no Ereu. Tinha aquela banca, né? Aí eu fui lá e comprei. Um livro sobre psicofonia. Veja bem, o autor, ele não só, como Hermínio de Miranda vai fazer, ele não vai só pegar o que está escrito numa obra e botar no papel. Ainda que ele queira fazer, ele não consegue, porque você, ao escrever um livro, você passa a sua vivência. Se eu fosse escrever um livro sobre mediunidade, eu iria pegar o livro dos médiuns, ia pegar esse livro aqui, ia pegar outros livros, mas na hora de escrever, quem está escrevendo, ele vai pegar nessas obras coisas ligadas à sua forma de entender, às suas vivências. Então esse autor, ele vai trabalhar as questões. Eu botei uma vez uma postagem no grupo lá do Zap, você até pensou que eu estava mandando mensagem para alguém, lembra? Uma vez eu tirei, eu gostei da mensagem, você mandou para alguém? Eu falei, não, eu estava lendo um livro e, não sei se você lembra disso, e postei lá a mensagem que eu estava lendo, é desse livro. E aí o que acontece? As vivências são diferenciadas. Se você tem alguns médiuns, você tem algumas vivências, você tem outros médiuns, você tem outras vivências. Então, às vezes, uma pessoa tem 20 anos numa reunião mediúnica e ela não tem certas vivências. Ela não tem. E eu já tive problema aqui. A pessoa chega com uma certa bagagem, uma certa experiência, anos e anos de reunião mediúnica, e a pessoa chegou aqui dizendo, foram logo a ela, aqui, típico do Arautos, né? Foram logo a ela levar a discordância dela do que acontecia aqui. Na nossa reunião? Na nossa reunião. Ué? A pessoa não conhecia e disse para ela que ela estava certa, que aquilo era errado, que a gente estava fazendo aqui estava errado. A pessoa falou para mim depois. Eu falei, mas você trabalhou em reunião de desobsessão?
eu vi que a pessoa não trabalhou tanto tempo assim quanto parecia, apesar de ter um conhecimento teórico muito bom. Quando a pessoa veio para essa reunião aqui, a primeira reunião que foi feita para ela foi curada de um problema dela. Eles jogaram ela logo no passado. Aí ela viu que isso acontece. A coisa mais natural do mundo, que eu não evoco, eu não faço regressão de memória em ninguém aqui. Isso é uma coisa natural, você ir no passado. Aliás, a pessoa não tinha vivência e uma outra pessoa que era na época da reunião foi levar ela a queixa. E a pessoa já foi dando razão a ela sem saber das coisas. Então eu estou falando tudo isso por quê? O aprendizado, ele necessita, principalmente quando a gente é adulto, da gente estar aberto para aquilo. Se você não aceita, não, essas coisas aí, você não quer nem compreender a razão do outro. Não. Aí já vinha a antipatia. Não, essa pessoa aí, não. Você se fecha. E nós passamos aqui, o Sérgio lembrou bem, muitos anos com isso. Essa coisa fechada. Por quê? Porque era difícil você, né? Por isso que o mundo espiritual, ele é mais surpreendente do que a gente possa imaginar. A gente precisa estudar e ler as experiências dos outros, as vivências dos outros, para que a gente possa enriquecer as nossas possibilidades. E a espiritualidade, eu penso assim, né? A espiritualidade só traz quando ela vê que as pessoas estão preparadas para isso. Exato. Porque, vejam bem, ainda que ela traga alguma coisa que as pessoas não estão preparadas, passa despercebido. Passa despercebido. Se a pessoa não está preparada para aquilo, aquilo acontece e ninguém vê, ninguém registrou aquilo. A espiritualidade registrou, mas a gente não. E às vezes são coisas assim, como essa. A coisa mais natural do mundo é você ter problemas de outras vidas com relação à desobsessão. E tem pessoas que resistiam a isso. Então ele diz o seguinte: a preparação ela é fundamental para o médium. Então a primeira coisa que o médium tem que saber, logo na sua formação, é ter conhecimento. E isso, muitas vezes, é fundamental, porque além do conhecimento, numa reunião mediúnica, tem que haver um entrosamento. Então, às vezes, você faz uma concessão, coloca uma pessoa muito rapidamente na reunião, e a pessoa não está entrosada com o grupo. Não, e ela não fica. Uma das coisas fundamentais para a gente, para terminar, que ele nos diz na preparação, é a questão de você ter uma multidão de espíritos de variadas condições morais e que nós temos mais facilidade da sintonia com os espíritos de limitada compreensão. Por quê? Gente, um ser culto, erudito, amoroso, profundamente dedicado, você acha a gente assim com facilidade na vida, no dia a dia? Não acha, gente. Então no mundo espiritual, isso também não é assim. Então a gente precisa entender que assim como a maioria dos seres humanos são ainda muito mais bicho do que espírito, o mundo espiritual também. Se nós quisermos a companhia desses seres mais luminosos, não será com oferenda, com rituais, acendendo charuto, botando fruta na cachoeira. Não vai ser com rituais que você entra em sintonia com quem realmente interessa em termos de evolução. Quando você entende a visão da evolução, a amizade que nos interessa é a amizade dos espíritos iluminados. É essa sintonia que interessa para todo ser humano.
para o médium e para o não médium, para o espírita e para o não espírita. O contato, a sintonia com os espíritos superiores. E isso só é possível se nós começarmos a policiarmos nossa conduta, nossa fala, os ambientes que frequentamos. Há uma necessidade de um desenvolvimento moral. Colocarmos mais compaixão, mais perdão e mais trabalho para o próximo dentro de nós. E aí a gente vai começando a entrar em sintonia com esses seres luminosos. Se nós não fizermos isso, apesar de nós estarmos trabalhando, apesar de sermos oradores, discutidores espíritas, o que for, médiuns, nós continuamos com uma entourage de espíritos imperfeitos nos acompanhando. Podem até nos ajudar, mas são imperfeitos. São espíritos muito limitados. E isso não nos faz evoluir. Essa que é a verdade. Então, a verdadeira evolução, ela só acontece quando nós começamos a ter uma verdadeira sintonia com os seres de luz. Não adianta você ter um aliado, o cara que vai resolver teu problema. Chega lá, o espírito diz: não, ela é minha protegida. Ela é minha protegida. Aí você: eu tenho fulano que me protege. Cara, mas o espírito, coitado, ele pode te proteger. Você está carente de um paizão, ele pode te proteger, mas ele não tem evolução. Ele não entende nada de reencarnação, evolução, vida em outros mundos. Ele tem uma visão humana ainda. Então, para o aliado, eu chamo de aliado esses espíritos, você não tem como a gente evitar de ter, porque a maioria da população é assim. Mas nós não podemos adorá-los, idolatrá-los, colocar a imagem deles na nossa casa, acender vela para eles, cultuá-los ou fazer qualquer pedido a eles. Por quê? Porque senão você perde a sintonia com quem realmente interessa, que são os espíritos iluminados. Aliado, nós podemos ter à vontade, mas nós não podemos manter um contato de homiziamento com eles, porque isso significa que o nosso esforço é esse que ele está dizendo aqui: dinheiro, relacionamento, geralmente dinheiro e relacionamento, né? De ficar pedindo: ai meu filho, ai meu dinheiro, ai minha mulher, ai meu marido, ai o homem, ai esse. Você está naquele umbral ainda ali, ó, aquela confusão. A gente tem que sair disso para uma reunião mediúnica, para que a gente possa ter a sintonia com os seres de luz.